Gravar. Então vamos lá. A instituição do governo de Deus. Na página 176, o item 3.4.5. Da saída do Egito ao Monte Sinai, levou 3 meses. Ali serviria de púlpito do Deus que fez a promessa, confirmando perante a nação a aliança, cujo líder teria o desafio de apresentar o sistema judicial. Portanto, Deus chama novamente Moisés ao lado e dá as ordenanças, lembrando da atividade exclusiva de Deus, descrevendo o pastoreio divino como guia, protetor e mestre. Então, aqui, queridos, né, a instituição do governo de Deus, a gente também já podemos notar uma outra, uma outra característica, né, ou algo que o Senhor queria mostrar, que era o cuidado sobre o seu povo, né, o pastoreio. E Deus, ele é tão tremendo, né, tão perfeito no que faz, que quantas vezes nós já ouvimos uma frase dessa parecida assim, né? Ó, hoje nós não entendemos, mas amanhã vamos entender, não é assim? Né? Quantas vezes a gente vê alguma frase, né? Ou a gente fala e cita isso, né? Talvez não estamos conseguindo entender isso hoje, não estamos conseguindo ver isso hoje, mas um dia nós veremos, vamos entender. E Deus, ele sempre trabalhou assim, queridos. Eu olho para Moisés, né? Quando ele foge para terras de Midian. Aquilo lá foi um cuidado de Deus purinho, né? Deus leva Moisés para o deserto de Midian. Lá no deserto ele encontra aquela mulher precisando de ajuda, porque os homens estavam ali tirando proveito sobre a colheita da água. Moisés então ajuda aquela mulher leva boas notícias para o seu pai manda chamar Moisés. Moisés vai, né, na casa do seu futuro sogro, a qual ele nem sonhava que seria, né, o seu futuro sogro. Então a gente vê todo o cuidado de Deus. E o que Moisés exerce ali, irmãos? Né? Vocês lembram? O que Moisés exerce ali com o seu sogro? Ele exerce o ministério pastoral. Ele começa ali, né, desenvolver o trabalho pastoral. Ele começa a trabalhar como pastor de ovelhas. Deus preparando Moisés para aquilo que ele iria viver lá na frente, né? Então, a instituição do governo de Deus, aqui no livro do Êxodo, já é mostrando o cuidado de Deus como um pastor sobre as suas ovelhas, né? Quais são as suas ovelhas? Todos quanto ele chamou, né? Eu, você e tantos outros aí que nos antecederam. Então, a gente vê também aqui no livro do Êxodo essa questão pastoral também apontando, né? Quando a gente vê lá no livro de João 10. Israel deveria conhecer de forma legal a aliança que foi feita na criação, mantida no decorrer da história com Adão, Noé e Abraão. Com isso, a eleição de Israel seria algo bem notado sobre todos os povos quando declarou que a terra que pertence ao Senhor seria usada por eles. A constituição do governo de Deus é conhecido como terra e, posteriormente, um reino. Quanto a isso, Deus estaria se referindo à posição real, status e tarefas, ou seja, Israel não só seria uma nação diferenciada, mas teria uma tarefa específica, da mesma maneira que Moisés teria uma tarefa diante de Deus e do povo, né, uma tarefa sacerdotal. Essa tarefa revelaria que Israel é um povo redimido, justificado e, portanto, representante de todo o universo, tornando-se mediador entre os povos e honrando a Deus em adoração. Acerca dessas responsabilidades,
Deus mencionou a lei do reino, expressando o caráter e a vontade de Deus. A grandeza desta responsabilidade confiada a Israel é demonstrada quando o povo reage à sua ordenança, destacando a soberania, a majestade de Deus, despertando o temor como admiração, amor, reverência e prontidão para a submissão a Deus e ao seu serviço. Então, essa instituição do governo de Deus, né, que levaria então o povo a reverenciar ao Senhor, que levaria então o povo a ter essa admiração por esse Deus, ela é intencional, né? O Senhor, ele faz isso, né, para poder destacar o povo de Israel e também para poder mostrar que ele escolheu e separou, e também para poder, nessa instituição do seu governo, mostrar mais uma vez o caráter, né, soberano de Deus, que está entrelaçado, né, não só o juízo, ou melhor, não o juízo, mas o amor, né? Porque Deus é amor. Deus, então, ele se revela aqui, ele traz a sua vontade para o seu povo, mostrando, então, essa responsabilidade que ele estabelece sobre Israel, né? A responsabilidade que ele estabelece sobre Moisés, mas, sobretudo, instituindo o seu governo. E que governo é esse, né? Um governo de amor, um governo de admiração, a qual existe um único Deus que está sobre todos os outros deuses criados por mãos de homens. Então, essa instituição, né, que o Senhor faz de uma forma intencional, mais uma vez, queridos, né, nós vamos ouvir muito isso aqui no Pentateuco, tá? Mais uma vez, né, para ir de contra aquele plano de fundo espiritual, né? Aquele contexto espiritual que o povo estava vivendo. Amém? Nós estávamos numa roda ali no sábado, né? Conversando na prova ali, depois da prova, e eu não sei quem que estava ali na rodinha, não me lembro agora, mas a gente até usou, né, um exemplo conversando sobre isso. Imaginando a Índia hoje, né? Quando a gente olha para esse contexto, para a gente tentar visualizar de uma forma mais clara, é olhar para a Índia hoje, né? Você vai para a Índia e tem quantos milhões de deuses na Índia, né? Eu não vou falar aqui números porque eu vou errar, porque são muitos, né? São milhões de deuses hoje estabelecidos na Índia, né? Eu tenho relatos de missionários da Índia que você está passando pela rua e se morrer ali uma vaca, um boi, ninguém mexe. Aonde ela cair morta, ela fica ali até a sua decomposição, né? Ninguém põe a mão. Se morrer um homem, uma pessoa morrer ali, eles pegam essa pessoa e jogam no rio Ganges ali, né? E vida que segue. Mas um animal, eles são endeusados, eles endeusam esses animais, e então para a gente entender um pouco o que estava acontecendo aqui, né? Então o Senhor precisava instituir o seu governo, mostrar a sua soberania sobre toda aquela nação, para poder então revelar o grande eu sou a não só o povo de Israel, mas para toda a vizinhança, né? As nações vizinhas ali, sobre quem é esse Deus, né? Quem é o Deus de Abraão, quem é o Deus de Isaac, quem é o Deus de Jacó, né? O Deus de Moisés, o Deus do grande mediador. Então, é esse Deus, né? O grande eu sou, o Yahvé, o Adonai. Sistema legal, item 3.4.6 da apostila. Nós vamos ver aí, ó. Sabemos que todo o conteúdo de Pentateuco aponta para a lei. Contudo, no livro de Êxodo, temos as principais leis, como o Decálogo, traduzido do grego como 10 palavras.
Deus transmitiu o sistema legal por meio de Moisés, escrito na pedra pelo próprio Deus. Há estudiosos que defendem que havia nessa lei algo de autônomo, o que veremos mais adiante em Deuteronômio. Destaca-se o livro da aliança para ser observado pelo povo antes de selar a aliança entre eles e Deus. Depois de um prólogo que destaca a peculiaridade e a santidade de Deus, a seção de leis começa com um título: São estes os casos. As leis que se seguem são principalmente civis, relacionadas com disputas sobre propriedade, prejuízos, assalto e negligência. Há também uma importante seção sobre responsabilidade social para com os membros mais fracos da sociedade, regulamentos referentes e processos judiciais. Há uma seção sobre a lei do culto referente às ofertas e festivais. A coleção conclui com um epílogo prevendo a invasão de Canaã e reforçando a exclusividade das exigências do Senhor para o seu povo, retornando assim ao tema do prólogo. Eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje uma lição de casa, além das recapitulações, tá bom? Então, é, se vocês puderem, né, se os irmãos puderem, leiam sobre a instituição da lei no livro do Êxodo, tá bom? Se possível aí, antes da próxima aula, para isso ficar bem fresquinho aí na nossa memória, leiam aí então esse capítulo 20 aí do Êxodo, falando sobre essa esse sistema legal que o Senhor instituiu. Então fica aí como uma liçãozinha de casa para a gente finalizar o livro do Êxodo aí, a leitura aí do Decálogo, tá bem? Conhecido aí como Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Gostaria que vocês reescrevessem essa última frase aí da página 176, tá? Eu vou ler aqui da forma que vocês devem escrever. Se quiser só mudar em cima aí a palavra, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Ó. A última frase, coloquem assim, ó. A coleção conclui com um texto final prevendo a invasão de Canaã e reforçando a exclusividade das exigências do Senhor para com seu povo, retornando assim ao tema introdutório. Então, nós vamos trocar essas duas palavras aí, ó, para poder facilitar a nossa compreensão, tá bom? A coleção conclui, então, né, com um texto inicial, final, prevendo a invasão, um texto final, perdão, né? Contendo a invasão de Canaã, reforçando a exclusividade das exigências do Senhor para com seu povo, retornando assim a o texto introdutório. Então, nós finalizamos aí essa parte aí do decálogo, né? O sistema legal estabelecido também pelo Senhor. E aqui, irmãos, a gente vê também uma necessidade, né? Porque o povo sem regras, ele tende se tornar bárbaro, né? Né? Então, por que que existe leis, né? Por que que existe regras? É para nos conduzir de uma forma civil-moral, né? Então, o homem, ele necessita das regras, né? O homem, ele necessita das leis. As leis, elas servem para
organizar a humanidade, né? Para colocar limites à, à humanidade, aos seus feitos, às suas atitudes, né? Então, uma, um exemplo muito clássico disso, muito fácil de nós entendermos isso, né? Eu acredito que a maioria que já vivenciou isso que eu vou falar, por exemplo, quando nós estamos dirigindo e há uma pane nos semáforos, né? Alguém já vivenciou isso, né? Você está dirigindo e de repente há uma pane, né? Nos semáforos e o que acontece, irmãos? Todo mundo bonzinho, um dando lugar para o outro, não é? Todo mundo parando, esperando o próximo passar. Não importa a minha pressa, o que importa é a pressa do próximo, é assim? Infelizmente não é, né? Então, percebe como nós precisamos, né, de um sinal verde, de um sinal amarelo, de um sinal vermelho, né? Então, isso ilustra muito bem a necessidade de regras para o homem, né? Necessidade de leis, né, para o homem. E o Senhor, ele estabelece isso desde o início, né? Essas regras, essas leis, elas servem, né, na maioria na sua grande parte, aqui como a gente viu, principalmente nas áreas civis, né? A gente também vai ver ali ela entrando nas partes social e também parte religiosa, né? Mas o homem, ele tem essa necessidade, né, de uma regra, de uma lei, de um sistema para que possa aí ser conduzido de um direcionamento. E nós, como cristãos, né, nós temos hoje não só os 10 mandamentos, nós temos, né, a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus é nossa regra de fé, né? Então, dentro da palavra de Deus contém tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, podemos ou não podemos, né? Então, a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Então, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé para uma vida tanto civil quanto moral, quanto espiritual, aqui enquanto vivemos na terra. Amém? Tudo bem? Até aqui? Então, vamos lá para a página 177. Nós temos aí uma recapitulação de número 26. Vocês fazem aí em casa. Aí nós temos o Cordeiro Pascal. Cordeiro Pascal. Vimos que a morte é o marco do processo de libertação de Israel do Egito. Contudo, destaca-se o memorial desse marco histórico, que é o Cordeiro Pascal. Irmãos, a morte, né, ela marca o livro do Êxodo, mas ela não tem o domínio sobre a história do livro do Êxodo. O que se destaca, então, é o Cordeiro Pascal. Amém? Então, a gente vê nitidamente isso no livro do Êxodo. Nesse relato, encontramos o termo Páscoa do Senhor, referindo-se ao cordeiro que seria selecionado para ser morto. O termo Páscoa vem do hebraico como coxear, manquejar, ser coxo, ainda que haja outros exegetas que defendam que o nome com relação ao marco histórico também pode ser entendido como sopro de Deus contra os egípcios. Entretanto, a ideia conservadora seria: eu passarei por vocês, referindo-se àqueles cuja porta estivesse marcada com sangue. O animal designado foi o primogênito, novo, sem mancha ou defeito, e que mais tarde seria utilizado pelo profeta Isaías como o símbolo do servo sofredor.
O sangue do cordeiro a ser morto em preparação para a última refeição antes da saída do Egito deveria ser escolhido e passado nas vigas superiores das portas das casas dos israelitas. O sangue aspergido seria um sinal para poupar todos os primogênitos do Egito. O cordeiro assado por inteiro deveria ser totalmente comido pelos israelitas antes da partida. Assim, todo cordeiro assado seria comido no início da festa dos pães asmos. O fator central do cordeiro pascal é o sangue, que foi o meio que Deus empregou para poupar os primogênitos de Israel, dando clara evidência do que aconteceria com a obra de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Glória a Deus por isso, né? Aqui, irmãos, a gente vê então praticamente, né, a instituição da Páscoa. Aí no segundo parágrafo, quando fala sobre Páscoa do Senhor, vem da palavra hebraica e o termo hebraico, né, que significa coxear, manquejar, mas nós temos outros exegetas que trazem outros significados também sobre essa palavra. A mais conhecida e usada por nós, irmãos, é passar por cima, tá? Que é o termo Páscoa, né? Que é o passar por cima, né? Que nós entendemos e conhecemos aí dentro dessa passagem. No terceiro parágrafo, ele também dá essa ideia, uma ideia conservadora, que seria eu passarei por vocês, né? Mas nós conhecemos então como passar por cima, né? O passar por cima, o termo aí é Páscoa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui essa palavra para a gente escrever aqui. Eu gosto muito dessa linha aqui, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. O termo hebraico, né? Ó, Pesach. Ou ainda, né? Ó, do grego. Amém? Esse, esse termo, né, o hebraico e do grego, ele traz então isso que nós mais conhecemos aí como o passar por cima, né? Eu não achei aqui o que eu queria mostrar para vocês, mas depois eu coloco no grupo aí se eu achar. Mas não é novidade, né? A maioria dos irmãos aí conhece esse termo que eu estou dizendo, que a gente sempre ouve, né? É, Na maioria das vezes a gente ouve aí nas pregações de, de época de Páscoa, né? Até mesmo de final de ano, a gente vê muitos pregadores trazendo esse termo aí, esse conhecimento. Então, esse passar por cima, né? Eu passarei por vocês, conhecido também como relatando, né? Como Isaías relatou sobre o servo sofredor, né? O cordeiro é morto, escolhido. Que cordeiro é esse? Qualquer cordeiro? Não. Tinha que ser um cordeiro específico, né? Ele tinha que ser sem defeito, sem mancha, né? Um cordeiro novo, sem defeito, sem nenhum tipo de mancha. Ele deveria ser ali todo preparado, então, para essa morte substituta, a qual o seu sangue traria livramento.
Então, aqui nós vemos, né, clara evidência do que aconteceria com Jesus. Por isso que nós conhecemos, né, Jesus como o Cordeiro Pascual, né, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, por isso que nós temos a revelação lá de Isaías, no capítulo 53 inteiro, fala sobre esse Cordeiro Pascual, aquele que sofreria por nós numa forma substituta, vicária, né? A morte vicária de Cristo morrendo em nosso lugar. Então, a gente olha para esse Cordeiro Pascal aqui do Êxodo e nós vemos o Cordeiro Pascal da história da humanidade. Então, aqui, como toda a Bíblia, o Senhor já apontando para o que estava por vir, né? O Senhor já apontando para Cristo. Todo livro da Bíblia, como nós já vimos, né, na bibliologia, todo livro da Bíblia, ele aponta para Cristo, né? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a revelação de Cristo. E aqui é muito evidente, né? Aqui, assim, é muito claro nós enxergarmos a pessoa de Cristo nesta morte do Cordeiro que traz livramento. Então, qual que era a ordenança aqui de Deus a Moisés? Pega o cordeiro sem mancha, cordeiro sem defeito, mata o cordeiro, assa a carne e com esse sangue marca então os umbrais das casas do meu povo, dos israelitas, né? Nós já ouvimos também um termo, muitas vezes a gente ouve isso no mundo cristão, no meio evangélico, nós temos a marca da promessa, né? Temas aí até de hinos, né? De louvores, né? Nós temos a marca da promessa, e é isso aí, né, queridos? Nós temos a marca da promessa, nós somos comprados com sangue, então a morte, ela tem que passar por cima, né? Então, quem está em Cristo, nova criatura é. Quem tem aí o sangue de Cristo como marca, né? A morte, ela passa por cima. Então, a morte já não é mais a nossa vilã, né? Como trazia medo. O Senhor venceu a morte e nos garantiu a vitória também sobre ela. Então, nós não tememos mais isso, porque ela tem que passar por cima. Quando vem a morte dessa carne aqui, né, que volta ao pó, a nossa alma, nosso espírito, ele continua em Cristo, uma eternidade com o Senhor. Então, essa é a questão do Cordeiro Pascual aqui do livro do Êxodo. Amém? E era algo que foi levado, né, irmãos, por decorrer de toda a história, isso era contado, né? A gente vai ver depois lá em Deuteronômio, tá bom? Sobre isso, mas só dando uma adiantada aqui, o Senhor ele sempre fez questão de que os feitos dele fossem lembrados. Por isso que é importante o testemunho, né? Nós falamos do que Deus faz, né? Quantas pessoas que são salvas pelos testemunhos. Então a gente vai ver na Deuteronômio essa preocupação de Deus em estar sempre lembrando os filhos. Olha, você não viveu isso, mas eu quero te contar uma história, né? Sobre um Deus que fez isso, né? Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que, né? No dia em que o anjo da morte visitou toda uma nação, nós fomos livres, porque tinha o cordeiro, a marca do cordeiro, o sangue do cordeiro sobre nós. Então, por isso que nós comemoramos a Páscoa. Então, o Senhor deixa sempre essa preocupação para que o seu povo tivesse ali relembrando os seus feitos. Amém? Para levar adiante, né, aquilo que o Senhor fez em prol do seu povo. Então, continuando aí, irmãos, na página 177, nós vamos aí falar agora sobre tabernáculo. O propósito de Deus com o tabernáculo era fazer de Israel uma nação diferenciada das demais quanto à adoração. A estrutura de madeira coberta com cortinas de linho faziam dela um referencial
a presença de Deus. O Santíssimo Lugar, com a arca e as tábuas dos 10 mandamentos, o propiciatório, o altar de incenso, o candelabro e a mesa com o pão da presença seriam indicativos da presença real de Deus. Israel deveria adorar considerando o propósito da aliança. Da mesma forma, o tabernáculo foi armado no deserto por iniciativa de Deus e serviu para que Israel tivesse a oportunidade de determinar quais seriam os seus dons voluntários. O tabernáculo, com os seus símbolos e sistemas sacrificiais, seria o meio pelo qual o Deus Santo, transcendente e infinito, estaria presente entre o seu povo. A tenda da congregação refere-se ao fato de Deus desejar uma comunhão intensa com o seu povo e, mais explicitamente, destacar a presença real de Deus à frente de Israel. O tabernáculo deu lugar a um símbolo mais permanente da habitação de Deus no meio do povo. O templo, por sua vez, deu lugar à expressão final e contempla de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em sua encarnação, ele veio habitar com o povo de Deus e por meio do Espírito Santo, ele continua habitando com o seu povo. O tabernáculo, né, irmãos? O tabernáculo, na minha opinião, nós deveríamos dedicar muito tempo para falar sobre isso, né? Porque conta essa questão do tabernáculo, ela é muito profunda, né? Ela revela, sobretudo, o que Deus queria, né? O que Deus queria? Um povo que adorasse a Ele, né? Um povo que se voltasse a Ele. Então, veja, irmãos, eu estou me esforçando aqui para não ser repetitivo, né? Mas a lição me leva para isso, Lorena. Eu olho para isso daqui e vejo a preocupação de Deus, né, em um povo que não estava adorando Ele, né? Então, tudo isso era uma preocupação de um Deus para que esse povo se voltasse para ele. Então, o tabernáculo é mais uma ação dessa ação preocupada de Deus para que o seu povo adorasse de uma forma a qual deveria adorar. Então, o tabernáculo com os seus utensílios, né, que tem todo um estudo teológico nisso, quando você vai estudar de uma forma sistemática sobre o tabernáculo, você vai ver cada coisa ali e o seu simbolismo, o seu significado, né? O lugar santo, o santo do santo, né? O santíssimo, as tábuas, o candelabro, o propiciatório, o altar de incenso, a mesa dos pães, enfim, o lavatório ali. Então, tudo tinha um significado, né? Então, mas para nós pensarmos aqui hoje, né, o que Deus estava querendo deixar registrado, ele que é o que ele quer. Ele quer tabernacular conosco. Já ouviu essa expressão, né? Que é isso, irmãos? Deus quer ter comunhão com nós, né? O Senhor quer que assentemos à mesa com ele. O Senhor, ele quer, né, que a aliança que ele fez conosco seja relembrada, seja restabelecida, seja conservada, né? Então, o desejo intenso de Deus, de toda aquela congregação ali, né? Quando ele cria, quando ele monta ali, permite que monta esse tabernáculo ali no deserto, qual que era a ideia de Deus, irmãos? Vem tabernacular, vem ter comunhão comigo, vem ter intimidade comigo, vem me adorar, né? Então, esse é o grande desejo de Deus, é de criar uma situação para que o seu povo tenha uma comunhão intensa com Ele, né? Uma comunhão intensa. Então, o tabernáculo,
com todas as suas histórias, com todo o seu significado, com tanta teologia que há aqui no tabernáculo, que a gente investiríamos várias aulas para poder falar sobre isso. Sobretudo, ele quer mostrar para nós que esse Deus, ele quer ter comunhão conosco, né? A mesa está preparada e ele está nos esperando, né? Então, quando a gente vê essa tenda da congregação, né, que refere-se ao ato desse desejo intenso de Deus de ter comunhão, a gente vê, né, irmãos, o tabernáculo, ele deu esse símbolo, essa simbologia como um lugar de habitação de Deus no meio do povo, né? Hoje nós temos o templo, hoje nós temos a igreja, e hoje vai além disso, né? Porque hoje nós não temos só um templo físico, né? Igreja para adorar. Hoje nós somos tabernáculo. Olha que coisa linda, né? Hoje nós somos tabernáculo. Hoje nós somos moradas de Deus. Não é assim que Jesus disse, né? Eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão. Depois que eu for, né, virá outro consolador que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua ascensão aos céus, que ele disse? É necessário que eu vá para que o Espírito do Senhor venha, né? Para que o Senhor esteja convosco. Então, hoje nós somos também o tabernáculo, habitação de Deus. Que é isso, irmãos? É Deus permitindo, querendo, desejando comunhão com o homem, né? O Senhor quer, o Senhor trabalha desde o início da história até hoje para ter comunhão conosco. Olha que coisa linda, né? O Senhor quer ter comunhão com o seu povo. O que é a ceia do Senhor, irmão? Se não uma comunhão com Deus, a mesa preparada, o pão, né? O vinho ali preparado. Que é isso, irmão? É comunhão, é participar, é estar sentado à mesa. Qual é a grande esperança nossa? Não é de participar da ceia, né, junto com o Senhor, as bodas do Cordeiro. Então, o que vai acontecer ali? O maior ato de comunhão, a qual o próprio Senhor Jesus vai nos servir, né? Aquela mesa maravilhosa, farta, a qual o Senhor estará ali para sempre, né? Estabelecendo de uma forma eterna esta comunhão a qual ele tem trabalhado durante toda a história para que o seu povo tivesse. Então, em sua encarnação, como finaliza aqui, ó, ele veio habitar com o povo de Deus e por meio do Espírito Santo, ele continua habitando com o seu povo. Então, Deus, ele cria o meio aqui, né, vamos dizer assim, o tabernáculo, para habitar no meio do povo, para ter comunhão com o povo, e hoje o Senhor também, ele continua desejoso em ter comunhão conosco, e para isso ele deixou o selo da sua promessa, que é o Espírito Santo que está habitando em nós. Amém? Eu me empolgo, viu, irmão, falar sobre isso, né? Eu gosto muito, né, é, de pensar nisso, né? Que o Espírito Santo habita em nós, que, né, essa comunhão que Deus criou para que nós estivéssemos, né, para que nós tenhamos com Ele diariamente. Então, eu gosto muito de- dessa desse agir de Deus, né? De falar sobre isso. Então, me empolgo. Eu desejo que vocês tenham tido aí um bom aproveitamento na aula de hoje. Nós estamos aí para encerrar a aula.